Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos um novo dia, um dia de expectativas, um dia que foi bastante, vamos dizer assim, puxado, né? Tivemos algumas situações aí. E convido aí você, meu irmão, que nos acompanha, você que tem um carinho por nós, ou você que já tem aprendido a desenvolver o amor pelo teu próximo, a dirigir suas orações um pouco para mim e para minha família, né? A gente tem passado aí por uns momentos aí, tem visitado ali os membros da minha esposa, minha filha, tem visitado com uma certa frequência as emergências ali do hospital, né? Tem ficado uns dias bastante corrido, bastante pesado. Mas estamos firmes, estamos gratos ao Senhor, estamos alegres, estamos dividindo o momento com você. E se você puder dirigir suas orações em prol da nossa família, em prol da nossa cura, do nosso bem-estar, te agradeço, meu irmão. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, a gente primeiramente celebra a data especial, que é a celebração do aniversário da minha sobrinha Sara Braga, né? Sara Braga, que nessa semana teve a dádiva de completar mais um aniversário importante, muito nova, né? 20 aninhos, e também teve a oportunidade de iniciar o seu curso superior na aula de fonoaudiologia, ou seja, duas bênçãos que o Senhor possa te fazer presente, fortalecer, estar contigo, né? Desafiador, e que esses dois presentes de Deus possam representar algo muito significativo para ti, e que tu possa crescer ainda mais na presença do Senhor, já que tu foi criada sob o ensino de Deus. Toma cuidado, tá? E te protege aí. Busca em Deus o teu refúgio. Hoje, então, dia 5 de agosto de 2025, nós vamos meditar em Salmos capítulo 62, e a gente vai usar o versículo 7º como fonte do nosso trabalho. Nele está escrito: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. A gente poderia parar por aqui mesmo, esse devocional, porque isso já diz tudo, né? O salmista, ele já direciona onde está a fonte dele, da salvação, da glória dele, e a fortaleza e o refúgio dele. Tudo está em Deus. E quando eu comecei esse devocional, eu falei aí para você, se pudesse, orar pela nossa família, né? E nós estamos tendo uma semana difícil, desde a semana passada, indo reiteradas vezes, ora com minha filha, a Eduarda, e ora pela minha esposa Camila, a buscar atendimento médico. E é justamente nessas horas que um versículo desse, ele vamos dizer assim, ele se desenha, ele pega uma forma mais visível, mais palpável, né? Porque são momentos em que a gente está indo, voltando, vê dores, como hoje na coleta de sangue da minha esposa. Nunca tinha visto isso, mas ela praticamente com dor. Foi bastante doloroso, que nós tivemos que pedir para parar. E fizeram uma outra tentativa que conseguiram com sucesso, né? Mas bastante dor, e que fez com que ela tirasse lágrimas. E quando a gente está sendo essas angústias, nesses sofrimentos, né? Nesses pesadelos momentâneos, talvez a nossa fé possa ser abalada até por uma coisa pequena, né? Aparentemente a gente pode suspeitar que seja algo pequeno, mas a gente nunca tem na verdade condições de dizer até que ponto aquilo vai evoluir. E para que a gente possa estar mais sossegado, mais em paz, a gente deve se estabelecer conforme está escrito aqui, aonde o meu refúgio se estabelece, aonde a minha fortaleza se estabelece. É claro que aqui tem mais uma conotação de desafio ou de perseguição do que um desafio de cura, mas ele se encaixa em todos os momentos. O próprio salmista, quando ele traz um pouco disso, ele diz logo no versículo 1º, dando logo o tom do que seria esses salmos, do que seria esse cântico, do porquê ele se colocaria assim. Ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E é muito claro que em todos os momentos, a gente sabe, eu venho dizendo isso nos nossos devocionais, que a gente tem pessoas que são colocadas por Deus para nos servir de socorro, nos servir de apoio, nos servir de companhia, nos servir de parceria e amizade nessa caminhada da vida. Tem muitas pessoas que cumprem esse papel e são presentes de Deus para a nossa vida. Mas ainda assim, essas pessoas se fazendo presente, ainda assim a gente utilizando os recursos dela, utilizando a sabedoria dela, utilizando o network dela, ou seja, utilizando qualquer coisa que venha delas, ainda assim a gente precisa entender que esse socorro, como o Salmo está dizendo aqui, e aí eu vou usar a expressão salvação de uma maneira bem genérica, não salvação do corpo físico, mas a salvação, ou seja, o socorro diante daquela dificuldade, que ela está vindo pelos terceiros, mas ela é um presente, é um socorro vindo de Deus. É um socorro verdadeiramente vindo de Deus. E o salmista, ele continua no versículo 2, ele diz assim: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Ele vai meio que repetindo, mas essas repetições, elas marcam, vamos dizer assim, um reforço para aquele que ouve, né? Que ele não pode titubear, ele não pode fraquejar, ele não pode duvidar. Na verdade, a dúvida, ela leva a gente a um próprio afastamento de Deus por vezes, porque a dúvida, ela gera a possibilidade que o inimigo utilize aquilo para nos atacar, para nos fragilizar diante do Senhor. Quando a gente direciona a dúvida por meio de uma pergunta, na verdade,
talvez fosse mais sensato, talvez tivesse um resultado até melhor do que simplesmente a gente fazer afirmações ou colocando a grandeza de Deus ou o poder de Deus em questionamento. Ele deixa muito claro, a alma do salmista só espera em Deus. Quando a gente vê ali entre o versículo 4 e o versículo 5, o salmista traz que ele sofre ataques. E ele sofre ataques, porque ele diz assim, ele sofre ataque de pessoas que estão maquinando mal o tempo todo contra eles. Mas o salmista, ainda assim, fazendo uma pergunta, até quando eles continuariam a maquinar o mal sobre a vida dele, ele diz assim, que essas pessoas que maquinam mal, eles seriam como mortos. Seriam como uma parede encurvada, ou seja, e uma cerca praticamente caída. Ou seja, eles não conseguiriam se proteger daquele que defende o próprio salmista. Essas pessoas, elas por diversas vezes, elas se aproximavam do salmista, e aqui o salmista, se a gente colocar, por exemplo, nós, dentro da nossa família, numa posição de segurança, dentro do nosso casamento, né, que a gente tem uma posição de excelência, uma posição de pai, uma posição de marido, uma posição de chefe de família, essas pessoas, às vezes, elas se aproximam, mas elas se aproximam se deleitando, se saciando, se satisfazendo em mentiras, e elas nos iludem com sua boca, mas o seu coração está completamente perdido entre elas. Mas o salmista, ainda assim, ele diz, mesmo que essas pessoas açoitem, mesmo que eles se aproximem, mesmo que o salmista não tenha, num primeiro momento, a capacidade de identificá-los, a esperança dele, a espera dele, ele só espera em Deus o resultado. E o bacana é que o salmista, ele não se apodera disso apenas para ele. Ele convida o povo, ele convida a sua nação para que tenha um sentimento semelhante, para que aprenda com ele nesse sentido. Para que possa desenvolver a mesma confiança. Ele diz assim no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É a ele que a gente pode recorrer. É nele que a gente pode se abrigar. É nele que o mantimento, o alimento, está lá, garantido. É nele que a gente encontra a paz, uma paz que a gente não encontra, porque aqui ao nosso redor a gente tem muita tribulação. E aí, com base em tudo isso, o salmista traz, não só para ele, mas para todo o povo, ele diz assim, olha, os teus inimigos podem ser fortes, eles podem apresentar força, eles podem tentar te oprimir. Mas não confia na força dele, não. Volta teus olhos ao Senhor, mesmo que ele te roubem, mesmo que as riquezas dele se aumentem, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que tu olhe essa prosperidade material e eles venham como um rolo compressor para cima de ti, não confies na possibilidade deles terem sucesso sobre ti. Porque tu tem que lembrar que quem te guarda é o Deus da tua salvação. E aí, por fim, o salmista, ele diz, de uma forma categórica, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma forte, de uma forma para que não deixe dúvidas, ele lá no versículo 11 diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus, a misericórdia pertence a Deus, e Ele dará a cada um de nós, segundo a nossa obra, segundo o nosso andar, na sua palavra. Fica na graça de Deus, Pai, que a tua família possa prosperar, que a gente possa ter saúde, se sentir seguro e abrigado no Senhor. Que Deus nos cuide, meu irmão.